Olá, seja bem-vindo à nossa terceira unidade do livro, que é a terceira teleaula. Lembrando que você já deve ter chegado com essa unidade lida, para que podamos desenvolver bem essa teleaula, para que o seu aprendizagem seja significativo, que ele seja um aprendizado mais concreto. Você já deve ter chegado já preparado para essa aula. Então, o que nós vamos abordar agora nessa aula? Eu sou a professora Suzy e vou acompanhar nessa aula de negociação. E a terceira aula trabalha a negociação comercial, implantação e o fechamento e avaliação. Quando se faz uma negociação, você tem aquela primeira fase que é a preparação e em seguida você vai ali para o fechamento, você tem que concluir essa negociação. E muitas vezes é no fechamento que você às vezes pode deixar passar alguns detalhes que é muito importante. Então o fechamento é tão importante quanto a preparação lá no início. Então no fechamento você irá realmente fechar, né, delimitar. Caso tenha algum problema, vamos deixar já acordado aqui no contrato. Caso aconteça essa situação, vamos deixar já delimitado. Porque problemas vão surgir. Nós sabemos que qualquer negócio que nós iremos ter vai ter algum tipo de problema ali, vai ter algum tipo de gap. Então, tentar solucionar eles antes que ele ocorra. E se ocorrer, o que a gente vai fazer? É a melhor solução. Prevenção de conflito é a palavra-chave, porque você tem que sempre se prevenir para qualquer conflito que venha aparecer e não simplesmente deixar acontecer. Então, fala assim, é uma visão negativa da negociação? Não, não é uma visão negativa, é uma visão realista. Sabemos que vai ter problema, sabemos que isso vai acontecer, pode desgastar, inclusive, aquela relação que se criou em cima daquela negociação. Então, para que não se desgaste, para que não se tenha problemas futuro, já vai trabalhando esse fechamento, como que vai ser trabalhado, como que vai ser lidado esse fechamento. É isso que a gente trabalha nessa teleaula. Então, vamos ver o resumo da nossa aula? A nossa unidade de ensino é negociação comercial, implantação, fechamento e avaliação. Então, por que é importante ver ali a implementação? É como que vai ser implementada, como que vai ser trabalhada, o fechamento, que é a conclusão ali, e após o fechamento nós temos que avaliar se aquela negociação foi boa, se não foi, o que poderia ter melhorado, como pode ser feitas as próximas negociações para que esse problema não ocorra. E as competências da unidade de ensino é conhecer os fundamentos, os aspectos, os elementos e as técnicas de negociação e assim também como as premissas da estratégia empresarial aplicadas à atividade comercial. Em resumo, nós vamos abordar a fase de fechamento da negociação a fim de identificar maneiras de fazer com que o combinado seja cumprido. Então, assim, aquilo que a gente foi acordado lá no planejamento, lá quando a gente estava imaginando no começo, de fato ele foi cumprido, de fato ele estava de acordo com o que foi pensado. Trabalhando para evitar que ocorra conflitos. Aqui nós estamos falando de prevenção. Prevenção seria a palavra-chave. As técnicas que podem ser utilizadas nesse caso e a negociação evolutiva, que tem como principal intenção criar um relacionamento de parceria a longo prazo. E aqui a gente já está falando um pouquinho da teoria dos sistemas, de Ivan Bertalanffy. Ter uma negociação baseada num relacionamento a longo prazo, uma negociação que você sabe que você vai ter interação ali, uma negociação que você sabe que você está dentro de um sistema e esse sistema é muito maior também, aonde que um interfere diretamente no outro. As palavras-chave são oferta, acordo, contrato, resolução de alternativa de acordo, a RAC, né? Aqui está se falando da RAC. Conflito, disponibilidade, escalonamento, reciprocidade, ancoragem, excesso de confiança, framing, avaliação e negociação evolutiva. E a negociação, o título da nossa teleaula é a negociação comercial, implementação, fechamento e avaliação. E essa é a terceira aula dessa disciplina. Então, seja bem-vindo a essa unidade curricular de negociação e o objetivo dessa aula é a aprendizagem
voltada para abordar as etapas do fechamento da negociação. Como que tem que ser feito para fechar uma negociação? Quais são as etapas? Como que é trabalhado? Para isso, trabalharemos com a negociação evolutiva. A negociação evolutiva é muito importante nessa fase. Para que esse objetivo seja alcançado, nós vamos acompanhar ali a situação baseada na realidade, que vai ser a empresa de Matias. Matias, ele é amigo do Zacarias e aí ele resolveu criar uma empresa. Então tudo começa assim, o Matias estava desempregado e o Zacarias precisava ali ter uma empresa que locasse veículos para ele, locasse na verdade caminhonete. Ele tinha certeza que se o amigo dele abrisse uma empresa, ele ia locar. E aí tudo começa com essa ideia. O que acontece? Só que o Matias, ele já teve uma empresa e essa empresa apresentou problema por falta de contratos, por falta de delimitações mesmo. Ele tinha uma empresa, mas ele não estava bem cercado em volta dela, ele não estava bem definido. E aí ele sabia que isso poderia causar um problema de conflito de relacionamento, mesmo acabando com a amizade. Então, apesar dele querer iniciar o negócio, ele estava ali com o pé atrás. Daí ele pensou, olha, eu posso sim criar uma empresa de locação, eu estou desempregado, vai ser uma grande oportunidade, mas vamos separar amizade, negócios e amizade cada um à parte. Então vamos deixar muito bem definido, caso surja algum problema, o que nós vamos fazer? E aí que começa a empresa de Matias. Então Matias começa uma empresa fornecendo veículos para os Zacarias locar. Então vamos ver como que é essa situação? Na situação da realidade profissional desta unidade, relataremos sobre a negociação que evolui e supera as fases do planejamento. Então, você já está ali sabendo o que você vai fazer e você já superou essa fase do planejamento, você vai além. Então, já passou aquela negociação face a face, aquela cara a cara, aquela que você estava na frente. Então, é a hora de acertar os termos do acordo. E aquele momento que surge milhões de dúvidas, né? Se deve ou não deve colocar em contrato, como que deve ser trabalhado. Então vamos acompanhar a empresa aqui de Matias, que é amigo de infância de Zacarias, e eles moravam ali em Andrelândia. Sabendo que o amigo estava desempregado, Zacarias, que é dono de mineradora na região, procurou o Matias e fez uma proposta inclusive irrecusável, né? Sugeriu que ele abrisse uma locadora de veículos e locasse para a sua empresa 5 caminhonetes. Então ele sabia ali que ele ia precisar de 5 caminhonetes e como ele sabia que ele ia locar ali sem problema, ele com as conversas iniciais, eles evoluíram e os dois vão acabar firmando um acordo. Só que eles precisam acertar esses detalhes finais, eles precisam deixar aqui tudo muito bem resolvido. Como que eles vão fazer isso? Eles vão delimitar aquele acordo. Eles vão poder criar um framework, eles vão criar outros caminhos que vai facilitar ali o seu esboço, a sua ideia inicial daquela empresa. Sabe quando você vai fazer uma casa e faz a maquete? Você tem uma ideia, claro que aquilo ali está em tamanho reduzido, claro que aquilo ali muitas vezes não vai ser exatamente igual, mas ela chega o mais próximo possível da realidade. É um esboço, é uma ideia do que você vai fazer. E ali, a partir do momento que você vê aquela maquete, você vai olhar e falar assim, eu acho que eu preciso de um ajuste aqui, eu posso fazer um outro ajuste ali. E você vai tendo uma ideia melhor de como trabalhar aquela construção. É a mesma coisa agora nessa fase do contrato. Vai ter que traçar ali um esboço, uma ideia e deixar os objetivos e a meta muito bem delimitados, sabendo que vai ter algum tipo de problema e já supondo quais são os problemas que vão surgir. Então vai ter que fechar muito bem. Então vamos ver quais são os conhecimentos prévios para desenvolver essa negociação? Vai ter que saber o que é acordos e contratos, como que são trabalhados esses acordos, como que são desenvolvidos os contratos, qual é a finalidade desse contrato, qual é a legalidade desses contratos.
Um conflito em negociação comercial, como também trabalhar a prevenção desse conflito, né? Que tipo de prevenção que é indicada? Porque se partir da ideia que vai ter conflito, sabe que vai ter algum problema, já facilita todo aquele processo. E se tiver algum tipo de conflito, quais são os terceiros indicados para resolver esse conflito? A quem pode recorrer para que não tenha nenhum tipo de problema? E a revisão de desempenho na negociação comercial. Após você ter realizado uma negociação, você sabe que ela vai ter algum tipo de problema. O que você faz? Você vai lá e faz a sua análise de desempenho. Então, assim, você vai trabalhar ele na prevenção. Não deu para viver ali na prevenção? Aconteceu aquele conflito? Quais são os caminhos que vai seguir? Ah, nós temos esse tipo de conflito. A solução é essa ou é essa. Ah, apresentou um outro tipo de conflito. Então vamos colocar ali. O Matias, ele vai trabalhar com uma empresa de locação. Ele pode ter algum tipo de problema na manutenção desse veículo. Como que vai ser feita essa manutenção? Ele já deixa lá no contrato, porque nós sabemos que é um bem que vai ser usufruído ali e que tudo vai depender da forma como que ele vai ser conduzido. Quem dirige sabe. Se você dirige, você tem uma noção que conforme a sua direção, às vezes é diferente de outro. Às vezes uma pessoa, ela deixa o pé ali na meia embreagem, às vezes ela vai ou descansa a mão no câmbio. Tudo isso influencia na mecânica do carro, influencia no consumo, influencia como que você vai manter essa manutenção do carro. Não é simplesmente pela quilometragem rodada, mas como é usufruído aquele bem. Então, ele vai ter que, no caso, o Matias vai ter que ajudar ele a deixar isso tudo muito bem escrito ali, tudo bem detalhado, para que se surgir esses problemas, deixar claro e falar assim, olha, esse tipo de problema aqui é mau uso. Se é mau uso, é você que vai fazer manutenção. Agora, se fosse algum problema mecânico ou aqueles recorrentes, você fala assim, não, a minha empresa que vai fazer manutenção. Porque senão cada um vai dirigir de uma forma e vai destruir as caminhonetes dele, vai destruir a frota dele e aí vai ficar simplesmente por aí. Não, tem que deixar muito bem estruturado. Então vamos ver como que é essa situação, problema. A situação geradora de aprendizagem diz o seguinte, que é para conduzir uma negociação para a locadora de Matias. Então, Matias, ele está prestes a concluir essa negociação, ele ainda não concluiu, mas ele está muito confiante. Fato que ele permitirá abrir uma empresa de locação de veículo. Como ele já teve empresas anteriores e a falta do contrato, a falta dessa delimitação atrapalhou e levou ele inclusive à falência, ele está receoso. Então ele quer deixar tudo muito bem escrito, tudo muito bem detalhado ali caso aconteça algum problema. E como o investimento que precisa ser feito é grande, Matias propôs inicialmente um contrato de aluguel de 1 ano e meio ou 18 meses para Zacarias. Então foi isso que ele falou para Zacarias, olha, não tem problema, desde que a gente fica ali 1 ano e meio. Ele também queria garantir das possíveis defeitos de manutenção, não programados, aquelas que você não tem controle, que poderia vir a ser necessárias no veículo. Então vamos colocar assim. Ele tem ali um problema. Ele sabe que se ele estiver dirigindo e acontecer de vir uma pedrinha no para-brisa dele e dependendo do calor que está, o para-brisa vai simplesmente rachar, né? Ele vai quebrar. Ele sabe que isso pode ocorrer, ele tem noção disso. E aí é culpa de quem? De ninguém. Só que ele sabe também que tem problemas de como a forma de dirigir. Às vezes, conforme vai estacionar essa caminhonete, vamos colocar assim, pode ser que ele vá na hora de estacionar, suba no meio fio. Isso vai desalinhando o carro. Se desalinhando o carro, vai gastar mais pneu. Então, um pneu que era para durar um período pode perder metade da vida dele. Então, isso que ele quer deixar muito bem claro, muito bem delimitado. Ele sabe que pode acontecer qualquer tipo de avaria, ele tem noção disso, mas ele sabe também que se está marcando uma chuva e ele está perto de lugares onde que tem muita árvore, ele sabe que está vindo ventos muito fortes, uma árvore pode cair em cima do carro. Ah, é uma ideia pessimista? Pode até ser. Mas quando você está trabalhando num contrato, você tem que trabalhar tanto o lado positivo quanto o lado também pessimista. Você tem que trabalhar com os dois. Você não pode simplesmente
deixar e achar que isso vai fluir normalmente. Tem que deixar muito bem fechadinho. E é isso que o Matias quer. Ele não quer perder a sua amizade com o Zacarias por causa de nenhum problema que vai surgir futuramente. Então vamos para a nossa primeira situação problema? E aí, tudo pronto para começar a resolução das situações problema? Quero lembrar que é importante você ter feito a pré-aula, porque agora vamos aplicar na prática as teorias que você viu. Vamos resolver cada uma das situações problema em 3 passos. Primeiro, com a ajuda do professor, vamos interpretar os dados da situação problema. Em seguida, vamos problematizá-la e levantar hipóteses. E no final, vamos aplicar os conceitos e teorias que foram resgatados pelo professor para solucionar a SP. Combinado? Então vamos a esse primeiro desafio. Então vamos ver ali o que vai ser trabalhado nessa primeira situação. Matias, ele deseja finalizar essa negociação que ele está envolvido com o Zacarias. Então, esse é o intuito dele, né? A ideia inicial é finalizar essa negociação. E aí, como ele foi proposto que abrisse essa empresa de locação, como a negociação está entre 2 amigos de infância, e ele não quer, nenhum dos dois quer perder a amizade, ele espera que essa negociação seja livre de problemas, que ela não apresente nenhum tipo de problemas. Para que isso ocorra, né, que não ter nenhum tipo de problema, o ideal, no primeiro momento, é preparar um framework. O que tem nesse framework de acordo? Seria um esboço mesmo, seria uma ideia, seria um panorama do que vai ser trabalhado. Então, assim, aqui ele vai colocar, olha, precisar de manutenção a cada 5 meses. Ah, mas daí o Zacarias fala assim, olha, mas eu vou rodar uma média de 1.000 a 2.000 quilômetros com essa caminhonete por semana. Aí ele fala assim, pá, então às vezes a manutenção dela é interessante fazer a cada 2 meses. E aí eles vão negociando essas partes, né? Então, uma das maneiras de se sentir mais preparado para fechar essa negociação é desenvolver esse framework, seria esse panorama, esse esboço geral de como ele pretende que seja esse acordo. Então, como que pode ser a melhor forma possível ser desenvolvido esse acordo e também incluir esse framework com todas as variáveis, com todas as metas, com todos os interesses e contemplar ali o máximo que pode. Então, preparar um framework de acordo com os objetivos que ele deve ter ao negociar com Zacarias, então ele vai ter que deixar esse esboço muito bem claro, muito bem definido, e quais são os interesses que ele precisa ter em mente para incluir nesse acordo final. Porque dependendo se ele esquecer de colocar algum item aqui nesse framework que vá precisar de maior gasto, vai acabar atrapalhando ele, porque às vezes ele vai precisar ter uma ideia de gasto ali que ele imaginava, e sendo que daí ele sabe que aquele gasto vai estar dentro da margem de contribuição dele, não vai ter nenhum tipo de problema, e sendo que, na verdade, a forma como está conduzindo esses veículos está precisando de mais e mais manutenção, e essa constante manutenção faz o quê? Que ele tenha que fazer maiores revisões e mais manutenção. Fazendo mais manutenção nesse veículo, ele acaba diminuindo a sua margem de contribuição se ele não imaginava que ele ia ter esse tipo de gasto. Então, quando ele vai fazer ali um framework, ele tem que dar aquele esboço, ele tem que dar aquela ideia, ele tem que deixar tudo muito bem delimitado. E aí, o interessante é ele chegar e falar assim, olha, esse aqui é meu acordo. Ele pode fazer ali a sua primeira oferta. Muitos dizem que a primeira oferta, na hora de fazer, ela pode ser uma ideia negativa. Mas tudo vai depender, porque já que ele sabe que vai negociar com o amigo dele, ele sabe que ele está trabalhando uma situação ali que vai gerar algum tipo de conflito. Por que não chegar no primeiro momento e fazer essa proposta? Aí vai falar assim, mas muitos pesquisadores, muitos estudiosos falam que não é interessante, que você perde ali o seu poder de compra, você perde ali o seu poder de negociação, dependendo do que você está negociando. Ok, tem situações que assim, mas tudo vai depender da situação. No caso do nosso amigo Matias, não tem tanto problema com relação a isso. Ele pode sim, porque daí no futuro ele vai ganhar esse poder de negociação.
ele fez a primeira oferta, aí a outra pessoa que ele está negociando faz a oferta dele e eles ficam ali negociando, não disputando. Não pode entrar numa negociação e pensando que é uma disputa onde que um vai ganhar e o outro vai perder. E simplesmente os dois chegarem em um acordo, os dois tentarem ali negociar de fato, chegar no máximo possível na solução daquela situação, de forma que seja satisfatória para os dois lados. É aquela negociação baseada em interesse mesmo, onde que eu ganho e você também ganha. Então vamos ver como que pode ser feita essa primeira oferta ou não ser feita essa primeira oferta? Então, quando você está ali numa situação que você sabe que vai ter uma negociação, então você tem que ver se você vai ou não vai fazer a primeira oferta. Tudo depende, ali está, às vezes, uma situação oposta. Mas fazer a primeira oferta tem o seu lado positivo, você já está mostrando qual é o seu limite, aonde que você pretende chegar. E aí, às vezes, você ficar esperando pelo outro para não fazer a primeira oferta, daí você também fica aguardando. Aí, às vezes, o seu outro negociador também fica esperando e ninguém acaba fazendo a oferta. Então, uma hora alguém tem que ceder também. O importante é estar lá, saber quanto que é o mínimo que você pode chegar e o máximo, mas desde que não prejudique o outro. Então, para fazer ou não a primeira oferta, a palavra que definiria seria depende. Tudo vai depender da situação, tudo vai depender daquele momento. Não tem como traçar ali e falar assim, olha, essa situação é a correta, essa é a melhor situação. Tudo vai depender. Então, não tem como falar assim, é essa e pronto, acabou. O que acontece é, se você se preparou bem para essa negociação, você sabe, você conhece os fatores psicológicos do seu negociador, você sabe com quem você está trabalhando, então sim, você pode fazer a primeira oferta. Tudo vai depender do seu esboço, tudo vai depender do seu framework, tudo vai depender da situação na qual você está inserido. Então, assim, o que vai dar certo para uma negociação não significa que vai dar certo para outra. Cada negociação é um caso. Cada caso é único e tem que ser estudado as suas particularidades. O importante é saber das técnicas e depois ir aplicando cada uma delas. Não é porque você sabe dirigir um veículo que você não vai ter nenhum tipo de problema em dirigir outros. No começo você tem que ali ter uns ajustes, às vezes você acelera demais ou de menos, mas tudo ali, a ideia central de dirigir, você sabe. O que você vai ter que fazer é se ajustar logo ali no comecinho e depois acaba se tornando tudo natural. Então vamos ver o que seria o framework? O framework de acordo é exatamente isso, é um esboço, é um panorama geral. O framework, ele deve ter todos os objetivos e indicar qual seria a melhor negociação possível, né? Como que essa negociação é trabalhada, como que ela é desenvolvida, né? Então, uma maneira para se trabalhar bem é ali, pega um papel mesmo, escreve quais são os objetivos, quais são as metas, o que se espera nessa negociação, quais são os problemas, quais são os conflitos que irão surgir, que tipo de conflitos que pode ter. Então, esses conflitos são em base em quê? Na manutenção. Esses conflitos pode ter sobre o tempo, que daí quanto tempo cada um vai ficar com esses veículos, aonde que esses veículos vai passar a noite, esses veículos vai ser pego de manhã e entregue à tarde, como que vai ser? Tudo isso vai ficar assim delimitado para não ter nenhum tipo de problema. Então, indicar para ver o quê? Como que pode ser essa negociação de forma que ela pode ser mais tranquila possível. Feito isso, o framework, você faz o quê? O contrato. O contrato, aquele contrato mesmo, todo mundo já fez um contrato na vida, né? Todo mundo já deixou ali muito claro. Então, o contrato é um documento que registra um acordo entre duas ou mais pessoas para a execução de alguma coisa, sobre determinadas condições. Então, o contrato ele tem que ser legal, ele tem que mostrar a sua legalidade ali,
E ele tem, sempre é interessante consultar um especialista, uma vez que você não conhece tanto desse contrato, é consultar um especialista e falar assim, olha, esse contrato está bacana, como que pode ser trabalhado esse contrato? Então vamos imaginar aqui, todo mundo já comprou algum bem, e aí vem o contrato. Na hora de elaborar o contrato, se você tem ali seu framework, o que você vai fazer? Você vai ler esse contrato minuciosamente, não pode ler rápido, não pode deixar passar nada que está na entrelinhas. Por quê? Senão você vai ser prejudicado. Então vamos imaginar a seguinte situação. Vai comprar uma casa. Você olha aquela casa, ela está pintada, ela está linda, ela parece ser nova. Então você espera-se que aquela casa seja nova, né? Quando você vai ver, ela foi uma casa simplesmente maquiada. Aquela casa que parece ser nova, mas na verdade não é. Você está com problema de instalação elétrica, você está com problema ali na parte hidráulica e problemas sérios mesmo. Se não foi especificado lá no contrato que essa casa é nova, que você comprou uma casa velha, mas parecendo nova, só simplesmente comprou uma casa, você não vai ter você vai ter vários problemas. Por quê? Você comprou uma casa, a casa está ali. O que você não comprou foram os problemas que ela começou a surgir. Então o contrato tem que deixar, olha, se a casa é nova, é nova. Se é uma casa nova, não pode ter problema de parte elétrica, não pode ter problema na parte de instalação, não pode ter nenhum tipo de problema, porque é tudo novinho. E ainda tem que apresentar uma garantia durante um tempo. Se essa casa já não é nova, é uma casa mais velha, dependendo da idade da casa, toda a parte elétrica pode estar comprometida quanto a parte hidráulica. E isso tem que deixar muito claro no contrato. Se você comprou essa casa e depois de 2, 3 meses você percebeu vazamentos gravíssimos, ou mesmo quando chove tem muita goteira, você tem que deixar ali especificado no contrato que se ter algum problema nessa casa durante um período, vai ser responsabilidade de quem? O contrato te dá essa legalidade, o contrato te dá essa segurança da onde buscar recursos caso aquele contrato que foi firmado, aquela negociação que foi firmada não seja concluída. Quem vai mostrar aquele documento para ir buscar a solução é o contrato. Então vamos resolver essa situação, problema do Matias? Para ajudar o Matias, a primeira coisa que tem que fazer, definir todas as variáveis que irá compor esse acordo. Então, vamos colocar ali o tempo de locação. Quanto tempo vai ser locado? Vai ser para um dia? Vai ser locado direto para a semana? Vai ser de segunda a sexta? De segunda a segunda? Ou simplesmente vão ficar todo o tempo ali? Ou vai ser locado por algumas horas? Aonde que esse carro vai ser armazenado? Aonde que esse veículo vai ser guardado? Quais são os tipos de combustíveis que vai ser colocado? Em qual posto? E qual o nível de confiabilidade? Então, tudo isso já tem que deixar marcado ali no tempo de locação. O lucro. Quanto que vai custar esse veículo? Qual é a sua margem ali de contribuição para pagar as outras contas? Quanto que você vai ter de fato ali de lucro? O que você espera? Qual é o seu prolabore? Quais são as responsabilidades se vir a surgir qualquer tipo de problema, no caso do veículo, dele apresentar algum defeito, ou mesmo se bater esse veículo, se esse veículo sofrer algum tipo de acidente, quem é a responsabilidade? Qual vai ser os seguros feitos para esse veículo? Mesmo ele tendo o seguro, quem vai pagar? Porque daí sabe que tem o valor mínimo ali do seguro a ser pago. Então, assim, de quem será essa responsabilidade? Quais são os problemas de mau uso que ele pode apresentar e a responsabilidade vai ser de quem? Como que vai ser feita a solução para esses problemas de mau uso? Porque o problema de mau uso vai até um limite, então vai ter, olha, essa peça estragou, mas se estragar essa peça pode criar aquele efeito dominó, uma peça vai estragando as outras peças e assim sucessivamente. Qual a garantia? Qual é esse tempo de garantia que vai ter? Como que vai ser estendido esse tempo? Como que vai ser trabalhado esse tempo de garantia? E se caso surgir algum tipo de avaria, como que vai ser solucionado? Quais são as avarias que podem apresentar e como que elas vão ser resolvidas? Então, são situações que podem ser apresentadas ali que o Matias tem que deixar muito definido nesse seu contrato. Tem que já deixar ali especificado. Se surgiu algum problema, ele já avisa o Zacarias. Olha, lembra quando eu falei para você que
Se surgisse essa situação, ia ser resolvido isso. Então a gente surgiu e é assim que vai ser resolvido. Então não tem nenhum tipo de problema, porque se deixar para os problemas resolver na hora que eles surgem, muitas vezes no calor da emoção, fala-se coisas que não devia ou toma decisões que não devia e aí prejudicando a relação, prejudicando as empresas. Então vamos para a nossa próxima situação, problema? Você viu aí que os conceitos utilizados para resolver a primeira SP estavam todos na pré-aula, certo? Antes de seguir em frente, ficou com alguma dúvida nesta SP? Você tem algum comentário a fazer? Sem problemas. Ter dúvida é um bom sinal. Isso quer dizer que você está no caminho certo para a aprendizagem. Não deixe de enviar suas dúvidas. No final desta aula, teremos um momento de interação. Agora é hora de passarmos para a segunda situação problema. Confere aí. Então, o que a gente vai fazer agora? Feito aquele contrato, deixando muito bem determinado o que vai ser feito, você pode também deixar no contrato, caso surja algum problema, utilizar uma das RACs, que é a Resolução de Alternativa de Conflito. Nós temos 4 RACs e essas RACs facilitam, caso surja algum tipo de problema, que tipo de problema, que tipo de conflito que surgiu e qual tipo de ajuda que vai ter. Então, é muito comum, já no meio judiciário, se utilizar uma das RACs. Nos Estados Unidos, onde surgiu, é bem comum já se utilizar elas. E agora no Brasil também está sendo muito bem utilizada. E aí você, em vez de ir para as últimas instâncias, você ir para um radicalismo, você já está ali sabendo e vai utilizar a RAC para aquela solução, para aquele problema que apresentou. Então, se você sabe que você está tendo um problema de diálogo, olha, eu vou utilizar essa RAC. Se eu não tenho um problema de diálogo, mas eu não estou achando ali uma forma de resolver esse problema, eu vou utilizar outra. Então, isso vai facilitando, caso você tenha algum tipo de conflito, saber onde buscar ajuda. Então, vamos ver como que a gente pode trabalhar essa situação? Então, na negociação contratual de Matias com Zacarias, a gente vai trabalhar ali naquela questão do contrato. Então, Matias, ele segue ali com a negociação com seu amigo Zacarias e para viabilizar a abertura da sua empresa de locação, Matias pretende deixar tudo muito bem claro, tudo muito bem explicado, porque ele não quer ter nenhum tipo de problema futuro e muito menos atrapalhar a amizade dos dois. Como ele é bem cauteloso com esse tipo de contrato, com esse tipo de situação, ele espera elaborar ali um contrato, ele precisa fazer esse contrato. Aí ele contratou a Mirtz, só que a Mirtz precisou, é uma advogada muito experiente, ela precisou mudar de cidade, então ela pediu para você ajudar. Então vamos ajudar ele na preparação desse contrato. E nesse contrato tem que ter o quê? A RACs, que é o quê? A Resolução de Alternativa de Conflito. A RAC, ela precisa estar ali. Então, o primeiro ponto da RAC, porque nós estamos trabalhando com a prevenção desses conflitos, se eles surgirem, é a negociação. Então, a negociação é essa negociação mesmo, de que envolve duas partes envolvidas e busca uma solução satisfatória para algum tipo de problema que surgiu nesse relacionamento, né? É fazer essa negociação mesmo, de fato. Então, ela não alcança os objetivos muitas vezes ali, então ela precisa, às vezes, ter o quê? Um mediador. Então, para você ter uma boa mediação, você, às vezes, precisa de um elemento neutro que busca as informações a fim de facilitar ali as relações para que as partes cheguem a um acordo. Então, na mediação, você vai utilizar ali do elemento neutro, um mediador. E aí, você quer criar ali situações com esse condutor facilitar essa mediação. Enquanto que na conciliação é indicada quando existe uma identificação clara, sabe qual é o problema, mas às vezes você não consegue ali resolver aquele problema porque existe uma falha ou uma falta de comunicação que impede a solução desse problema. E aí o conciliador, ele tem ali a função também de propor uma solução para esse conflito, né? E a questão da arbitragem,
Quando está se falando da arbitragem, já vai falar mesmo ali do árbitro, né, que vai ser trabalhado. É um elemento neutro, ele também colhe as informações de cada uma das partes e depois ele decide na decisão se deve ser. E essa decisão, quando a partir do momento que ele toma, ela tem uma decisão que ela volta para essa legalidade. Todos os lados têm que respeitar. Então, esse elemento neutro, ele tem que saber como que vai ser desenvolvido, ele tem que entender as características de cada um, ele tem que saber dos fatores psicológicos, ele vai olhar e falar assim, olha, deixa eu ver como que está acontecendo. Ah, eu já tenho experiência sobre essas empresas, vocês estão com um problema de comunicação, então vocês não estão conseguindo conversar um com o outro, eu preciso facilitar esse diálogo com vocês, então o único problema de vocês é esse. Ah, então vou utilizar esse tipo de hack. Você sabe que você está com um problema ali, você sabe qual é o seu problema, mas você não está achando solução. Vocês dois estão conseguindo se comunicar, só que você não consegue olhar para aquele problema e achar uma solução. Então você precisa de uma pessoa que vai propor uma solução. E às vezes quando você não consegue ali chegar a nenhum tipo de acordo, nem você nem o seu negociador, você faz o quê? Você contrata ali um árbitro e aí ele vai tomar uma decisão e essa decisão os dois têm que ser respeitados. Não adianta ali revogar, falar assim, olha, eu não concordo, porque você contratou essa terceira parte para tomar a sua decisão. Então, muitas vezes, é importante partir ali primeiro uma negociação, não deu certo, aí sim para uma mediação, uma conciliação, e deixar a arbitragem um pouquinho mais para frente, caso só não tenha mesmo nenhum tipo de solução, que seria a questão mais indicada. Mas tudo isso tem que deixar muito bem acordado ali no contrato. Olha, então vamos pensar assim, aconteceu um acidente, deu perda total no veículo, mas ninguém saiu ferido, está todo mundo bem, graças a Deus, não tem problema nenhum. Esse veículo, quem vai repor? Em que situação? Aí deixa lá, já acordado, tipo, olha, se acontecer um problema desse, é fulano que vai pagar o veículo integral. Nessas condições, vai ser baseado na tabela FIPE, não vai? Deixa tudo muito bem explicadinho. Quando você faz seguro de carro, você não lê ali todos os detalhes, em que região que você pode andar, quais são os motoristas que podem ter. Dependendo do contrato que você faz de uma seguradora, mais caro vai ficando porque maior é a cobertura dali. Então, tudo vai depender do que foi firmado naquele contrato. Se daí não for cumprido, é muito fácil recorrer e saber que vai ganhar aquela situação. Então, vamos ver como que a gente pode aplicar esses contratos? Uma das ferramentas de resolução de alternativa de conflito que é a hack é você firmar um compromisso corporativo. O que seria firmar um compromisso corporativo? É adotar como política da empresa a utilização da hack como forma de padrão para a solução de potenciais conflitos, né? Você tem um conflito ali e esse potencial conflito você já adota ali na sua empresa. Essa política já é adotada por várias empresas em vários níveis e em várias situações e também pode ser implantado em empresas de pequeno, médio e grande porte. Então, em geral, ela tem ali um compromisso que, se surgir algum problema, ela vai utilizar a hack. E isso pode tudo estar definido nas cláusulas do contrato. Então, o contrato pode estar ele definido que vai ser utilizada a hack e em que momento que essa hack vai ser utilizada. O que acontece existem duas soluções quando você vai implantar uma cláusula de hack ali no contrato. Você pode fazer ela antes ou pode fazer ela depois. Tudo vai depender da situação. Interessante fazer sempre antes. Na hora que você está fazendo um contrato, você vai ali e já fala, olha, eu prefiro utilizar, se surgir qualquer tipo de problema, utilizar a hack. Aí vai falar assim, olha, tudo vai depender da situação. Ah, mas não, vamos deixar isso se surgir um problema. Não tem nenhum tipo de dificuldade, impedimento, colocar essa hack ao longo do contrato, né? Você já está ali trabalhando com a empresa, surgiu um problema, daí você recorrer a alguma das hacks. O que pode acontecer é que a outra parte não vá concordar. Então, por isso que é sempre indicado colocar
lá quando está elaborando o contrato. Mas, se surgir um problema, às vezes você soluciona esse problema e fala assim, ó, a partir de agora vamos deixar firmado em contrato que nós vamos utilizar a RAC se surgir esse tipo de situação, a gente vai utilizar essa outra RAC para essa outra situação. Pode sim ser acrescentada após um tempo, não tem nenhum tipo de impedimento. O que acontece é que às vezes vai deixar uma situação meio constrangedora ou mesmo uma rusga ali com relação ao seu outro negociador. Mas pode ser feita assim. Então vamos resolver essa situação, problema do Matias? Então o Matias deve incluir no contrato as soluções possíveis para os conflitos. Então, como ele já teve empresa, ele sabe que vai ter algum tipo de conflito ali e ele vai tentar solucionar esse conflito. E a ferramenta a ser utilizada, ele preferiu ali a RAC. E tudo vai depender do nível do conflito, do tipo de conflito que ele vai ter. Então, assim, ele sabe que dependendo do conflito é um tipo de RAC. Se ele está com problema de diálogo, ele vai utilizar uma mediação. Se ele está com problema em saber, ele sabe qual é o problema, mas ele não sabe como fazer chegar a uma solução, ele vai utilizar uma conciliação. E assim ele vai desenvolvendo seu contrato e vai fazendo a sua negociação aí. Mesmo pode ser resolvido pela mediação, arbitragem e conciliação. Então, ele vai utilizar as RACs ali. E os itens que devem constar no contrato são avaria. Isso é o mínimo que tem que constar nesse contrato. Quais são as avarias que podem surgir? Que tipo de avaria? Como que elas vão ser solucionadas? Quais das RACs que vai ser utilizada a negociação, a mediação, a arbitragem ou conciliação? Então, quais delas que vão ser utilizadas? Como que vai ser os pagamentos? Que forma que esses pagamentos vai ser realizado? 30, 60, 90, vai ser diário, vai ser mensal? Como que vai ser o pagamento? Vai ser à vista, vai ser a prazo? Caso tenha algum problema, caso Zacarias tenha algum tipo de problema financeiro, quais são os recursos que vai ser utilizado? Então, assim, atrasou 2, 3 parcelas, já vai para cartório, como que vai ser feito? As entradas e saídas, como que esses veículos, que hora que eles vão ter que pegar esse veículo, qual a hora que vai ter que devolver, qual o tempo ali de atraso aceitável, como que vai ser feito, como que vai ser guardado esse veículo vai ser entregue lavado e limpo e depois ele pode ser recebido sujo ou ele vai ter que também ser devolvido limpo. Quais são os tipos de produto que pode ser utilizado para lavar esse veículo, porque sabe que alguns produtos são mais corrosivos e com o tempo vai estragando a lataria ali. Então, todos esses itens que tem que ser determinado. Aonde que esse veículo vai ser, ele vai ser trafegado, ele vai ser ali em estrada de chão, ele vai ser em estrada de pedra, ele vai ser em asfalto. Tudo isso vai influenciar no veículo. O tempo de troca da frota, dependendo de onde que ela vai ser utilizada, às vezes a frota tem que ser trocado a cada ano, pode ser a cada 2 anos, tudo vai depender. E a forma de utilização. Como que vai ser utilizado esses veículos? Por que vai ser utilizado? Quem serão os motoristas? Como que esses motoristas vai conduzir esse veículo? Qual é a forma de direção para que ele não tenha nenhum tipo de problema? Quem vai devolver esses veículos também vai ser o motorista? Quem vai assinar o contrato vai ser o motorista? Mas com responsabilidade aplicada para quem? Então, isso tudo vai ter que deixar muito bem determinado ali naquele contrato e os conflitos que esses questionamentos estão aparecendo. Então, sobre o tempo de uso, se tiver algum problema de estender o uso ali, com quem que vai ser falado, e se não for respeitado o prazo de devolução dessa caminhonete, quem vai ser responsabilizado, quais recursos que vai ser utilizado para solucionar esse conflito, solucionar esse problema. Então, tudo isso vai ser constado ali no contrato e já que situação que vai ser
para quem que vai ser o responsável e como que vai ser solucionada. Vai utilizar a negociação como uma das hacks, vai ser utilizada a mediação, a arbitragem, a conciliação? Quais delas vão ser utilizadas e como vai ser utilizada, em que momento? Vai dar um tempo de carência ali ou logo de cara? Então, deixando tudo isso no contrato muito bem especificado, o que acontece? Se tiver algum problema, volta lá, olha no contrato estava falando isso, então a responsabilidade é minha, eu já vou ali resolver esse problema. Então, daí não vai causando conflito, esse relacionamento que foi desenvolvido, ele acaba se tornando tranquilo, porque não vai ficar desgastando através de problemas que podem acontecer, problemas pequenos, que em vez de se tornar um problema maior. Então, vamos para a próxima situação, problema? Agora você já resolveu com o professor 2 situações problema. Os conceitos por trás delas foram vistos antes na pré-aula. Ainda faltam 2 SPs para que a gente possa encerrar a unidade. Perceba que estamos seguindo aqueles 3 passos. Compreendemos e interpretamos o enunciado da SP. Levantamos hipóteses sobre ela e aplicamos os conceitos para resolvê-la. Surgiu alguma dúvida? Envie para nós. Agora é a hora. Não deixe para depois. Vamos à próxima SP. Então, vamos ver a próxima situação. Então, quem que a gente vai ajudar? Vai ajudar ali o Zacarias com o Matias, né? Então, agora, após 7 meses de contrato, o Zacarias começou a enfrentar problemas ali com um dos veículos locado. Ele começou a exigir reparos constantes, né? A manutenção aumentou, então ele estava ali com problema de reparos. Esse é o primeiro ponto. E o custo aumentou muito o custo de Matias. E o Matias acreditava que esses problemas eram causados por mau uso. Então, o Zacarias, ele acabou ali exigindo uma revisão do contrato para ter um carro reserva nos dias que algum tivesse manutenção. Porque ele não podia ficar com 4 caminhonetes, ele precisava sempre de 5. Então, se uma caminhonete estava em manutenção, ele não ia ficar com um carro a menos, ele precisava sempre ter um carro ali de sobra. E esses problemas estavam desgastando até mesmo o relacionamento pessoal dos dois. Então, quem vai pedir ajuda dessa vez é o Zacarias. Ele pede para você ajudar ele a incluir ali, a como colocar uma hack nesse contrato que vá solucionar esse tipo de problema que está surgindo. Então, a ideia é ajudar o Zacarias e o Matias a solucionar esse problema. E uma das formas de solucionar esse problema é utilizando uma das hacks. E aí, fala assim, mas qual hack? Já que eles estão com um problema ali de conflito, eles estão ali numa situação que eles estão se sentindo desgastado, ele vai olhar e falar assim, olha, vamos colocar uma hack aqui, vamos ver quais são os tipos da hack e vamos analisar qual seria melhor neste caso. Porque se o Zacarias pediu uma revisão desse contrato, é que ele sabe que o contrato está falhando em alguma parte, que está apresentando algum problema em alguma parte. Então, como que ele vai ser trabalhada essa solução? E aí ele falou assim, então vamos ver quais tipos de hack a gente pode utilizar e se dentro da hack existe algum tipo de tipos ali, algum tipo de classificação também. Então, vamos ver quais são essas hacks? Então, para as alternativas de resolução de conflitos, nós sabemos que temos a negociação, a arbitragem, a conciliação e a mediação. Mas dentro da mediação, a gente tem alguns tipos também. Então, a arbitragem, sabe que é uma das formas da hack, na qual as duas partes elas não conseguem solucionar um conflito em si, aí elas recorrem a um elemento neutro, ou seja, uma terceira parte ali, que irá auxiliar nesse processo. Então, neste caso, como também é na arbitragem, é chamado o quê com esse elemento neutro? Árbitro. Esse árbitro
esse árbitro, ele vem ali para solucionar e muitos contratos já estão sendo firmados ali, sendo baseados em cláusulas que declaram quem vai ser esse árbitro, qual empresa vai recorrer, que tipo de arbitragem vai ser feita, de preferência um árbitro que conheça o mercado na qual a sua empresa está inserida, o mercado na qual ele já trabalhou com esse tipo de empresa ou o mais perto possível, e como que vai ser feito essa arbitragem para achar a melhor solução para os dois lados. E aqui na conciliação é também um método alternativo e conta com ela é muito parecida com a arbitragem, porque ela também precisa do elemento neutro. Só que nesse caso aqui ele é chamado de conciliador. E esse conciliador, ele tem ali, ele busca ali uma solução, ele tem que propor ali uma solução para aquele problema. E aí, ele vai sempre ali ajudar a orientar e mostrar, olha, uma das possíveis soluções para esse problema apresentado é esse. E ele vai mostrar ali de que forma que isso pode vir a ajudar. E a mediação, ela tem a figura ali neutra também, só que ele chama ali de mediador. E esse mediador, ele é voltado ali para ajudar a fazer um diálogo mais tranquilo, né? Uma comunicação mais tranquila. E esse mediador, ele sempre tem que ser neutro, ele tem que sempre ser imparcial. E o objetivo principal é promover um diálogo entre as partes para que ela possa construir junto uma solução para o problema. A função do mediador não é apresentar ali a solução, mas facilitar o diálogo para essa mediação. E aí existem alguns tipos de mediação, que pode ser a mediação facilitadora, que é exatamente essa, de facilitar esse processo, né, de comunicação, facilitar de como essa comunicação, esse diálogo está ocorrendo. A mediação avaliativa, essa mediação avaliativa, ela tem a ideia mesmo de facilitar e avaliar. Ela vai avaliar ali mesmo como que pode ser feita essa mediação. E aí tem agora as formas da judicial e a extrajudicial. Então, a judicial é aquela que busca instituições jurídicas para solucionar esse problema, e a extrajudicial está fora dos campos jurídicos ali para resolver esse problema. Por que é tão importante aqui nesse caso a mediação avaliativa? Ele vai ver se essa mediação está de acordo, se foi satisfatória, se ela está ali como foi planejada. Ela não tem que simplesmente ali facilitar o diálogo, mas como esse diálogo foi facilitado, avaliar mesmo se ela está trazendo um resultado que é bom para as duas partes. Porque aqui que foi falado no início, não é uma negociação ou uma situação de conflito, não tem que necessariamente ganhar e o outro necessariamente perder. Os dois podem ganhar. Ou como também pode acontecer, dos dois não sair completamente satisfeito, mas olhar assim, olha, essa foi a melhor solução que eu pude adquirir para não prejudicar também o outro, porque pretende-se ter um relacionamento a longo prazo. Não é um relacionamento que vai ser feito simplesmente ali em 18 meses e acabou. Quem nunca já não foi numa loja e falou assim, nunca mais volto nessa loja porque não fui bem atendido, não gostou do tipo de negociação que teve, comprou uma vez e acabou. A ideia não é essa, que fazer simplesmente esse contrato, essa negociação de 1 ano e meio ali. O Zacarias e o Matias não pretendem isso, eles pretendem ter um relacionamento a longo prazo. E para isso eles vão olhar e falar assim, olha, eu sei que surgiu esses problemas, vamos também avaliar, ver o que a gente errou, o que a gente podia ter feito de forma diferente para a próxima a gente solucionar, para nos próximos contratos não surgir nenhum tipo de problema aí. E essa é a ideia mesmo de avaliar. E se eles não conseguirem, eles vão então ali para a negociação judicial ou mesmo ali para a situação extrajudicial. Tudo vai depender. E aí vamos resolver essa situação problema?
Neste caso, o Matias e o Zacarias, eles devem utilizar a mediação por ser um método mais adequado no momento. Eles estão conseguindo se comunicar ali, mas só que eles sabem que teve alguma falha nesse contrato, que não abordou aquela situação de reparo ali e eles também não olharam esses carros reserva que poderia ter solucionado já prevenido esse conflito. Então como o Zacarias pediu a revisão desse contrato, ele olhou e falou assim: olha, não tem problema. Então, para isso, é importante pesquisar e encontrar uma empresa especializada em mediação, especializada também nesse tipo de empresa na qual eles possuem. Porque ele tem ali, o Zacarias, ele é um locador, ele precisa de trabalhar com a locação, ele não quer ter a sua frota própria, enquanto que Matias é o locador. Então, assim, a empresa, o mediador, ele tem que já conhecer um pouco mais esse mercado. E caso eles não consigam chegar a uma solução, os amigos devem utilizar a arbitragem para resolver esse problema, de preferência com a ajuda de um profissional experiente e no ramo de locação de veículos. Aí sim eles iam partir para a arbitragem, mas antes eles iam tentar ali a mediação. Caso eles não conseguissem através da mediação, aí sim eles iam para um outro tipo de solução. Mas o que acontece? Eles viram ali que eles tinham um problema, ele percebeu que ele podia solucionar esse problema de uma maneira que fosse mais interessante. E aí o que ele fez? Já pediu a revisão desse contrato. É interessante quando você está trabalhando um contrato, voltando para aquela situação da casa, é que logo no começo, lá nos primeiros dias que você estiver naquela casa, que você comprou achando que era nova e não era, e já ir listando, olha, esse problema aconteceu. Quando está se elaborando um contrato, não tenta sentar numa única vez e falar assim, olha, já defini esse contrato. Deixa ele maturar, deixa ele lembrar de todos os problemas. Não tem que ter... Claro que o tempo, às vezes, é um fator que nos atrapalha em algumas situações, só que também o tempo ele vem facilitar. Aí você fala assim, repensar todos aqueles contratos que já foram elaborados antes e que deram problema. E olhar e falar assim, olha, se a gente incluir essa cláusula aqui, que ele vai ficar um contrato extenso, vai. Mas se acontecer essa situação, vamos solucionar. Então, às vezes, a gente parte só daqueles problemas mais gerais e esquece do problema específico. Então, tem que partir sim, colocar ali no contrato aquele problema grande, aquele problema geral e também delimitando todos os pequenos problemas. E deixar também, às vezes, claro, como foi ali no caso do Zacarias, que em qualquer momento, uma das partes pode pedir a revisão desse contrato. Não tem problema, porque no caso ali, o veículo, já vai olhar assim, ó, isso aqui é mau uso, esse problema está acontecendo por mau uso. Aí o Zacarias falou assim, eu sei que está acontecendo por mau uso, eu vou solucionar esse problema, mas o que você pode me fazer que eu preciso de um carro reserva? E não é simplesmente ter um carro reserva. Quando se comprou a frota ali de veículos, Matias pode ter comprado simplesmente 5 caminhonetes e não 6. É um custo alto, não é um veículo que você consegue simplesmente ali comprar na hora. Existe uma certa legalidade a ser cumprida, existem os documentos a ser seguidos, existe todo o problema em relação a esse carro a ser resolvido. Às vezes ele pode chegar na loja e até estar ali disponível, mas quanto tempo que vai levar essa documentação? Emplacamento, como que vai ser? Qual vai ser a disponibilidade dos órgãos responsáveis para disponibilizar esse veículo? Tudo isso tem que ser pensado antes. E aí, caso ele fala assim, olha, então nesse caso eu vou te fornecer um carro extra. E o outro carro começa a apresentar problema. A outra caminhonete começa a apresentar problema. Ele vai ter que ter 5 reservas ali, caso as 5 dê problema. Isso tem que estar especificado no contrato. Porque daí, então, ele teria ali 10 veículos circulando, onde 5 apresentaria problema e 5 estaria ali para substituir aquelas outras 5. E sendo que ele sabe que o problema é mau uso. Então, ele tem que deixar muito bem claro, olha, eu posso te oferecer até 2 carros reserva. Acima disso, eu não posso oferecer mais nenhum carro reserva. E
Se apresentar problema de mau uso, você já vai ali conversar com o seu motorista, você vai negociar com o seu motorista, porque não tem como ficar substituindo o carro por ser questão de mau uso. Então ele tem que deixar esse contrato muito bem firmado, esse contrato muito bem redondinho mesmo, assim, caso aconteça um problema, a solução é essa, caso o problema aconteça, é esse. Se a gente não conseguir deixar tudo aqui nesse contrato já escrito, se você sentir necessidade, vamos revisar esse contrato em qualquer momento que a gente tenha, o tempo que durar a nossa negociação, que no caso é de 1 ano e meio, porque se espera ter um relacionamento a longo prazo. Então vamos para a nossa próxima situação, problema? Até agora, vimos 3 situações problema sendo resolvidas pelo professor, com conceitos que aprendemos na pré-aula. Você tá vendo que a pré-aula é a chave. É importante refletir sobre como aplicar todos esses conhecimentos no seu dia a dia, contextualizando cada uma das SPs. Você já parou para pensar como tudo isso que você está aprendendo pode te ajudar na vida profissional? Gostaria de lembrar também que, em caso de dúvida, você sempre pode usar o chat. Participe, envie suas dúvidas. Então, vamos nessa! Então, vamos ver o que a gente vai trabalhar nessa SP. Então, a gente vai ajudar a Matias a ver se ele fez um bom negócio, né? Nós vamos ajudar o Matias a avaliar a sua negociação. Então, como antes eles utilizaram um mediador ali para solucionar aqueles problemas apresentados, e aí a amizade deles voltou mais forte do que nunca, porque eles não deixaram interferir, quando surgiu um problema eles já foram ali e resolveram, e está faltando 1 mês para terminar esse contrato. O Matias pensou, por que não avaliar se foi feito um bom negócio, né? E aí o que ele faz? Ele vai avaliar esse contrato. Então você vai ajudar a elaborar uma avaliação de contrato e fazer um checklist de desempenho. Como que pode ser feito esse checklist e por que é tão importante avaliar uma negociação? Quando está se fazendo uma negociação, muitas vezes a avaliação é o que vai mudar ali. Você vai olhar e falar assim, nossa, eu fiz uma boa negociação de fato? Então vamos lá escrever e ver se essa avaliação foi boa para mim quanto para outra parte. Porque às vezes a gente supõe, imagina que foi bom, porque no final foi resolvido os problemas, mas não sabe se alguma etapa não foi interessante, se alguma etapa não deu nenhum tipo de problema. Então vamos ver ali como que a gente pode avaliar essa negociação. Para avaliar uma negociação, ver se uma negociação foi bem sucedida, ela não pode simplesmente ser medida ali se conseguiu atingir sua meta, seus objetivos, então se conseguiu o que desejava. Ela tem que ir muito além. É preciso avaliar todo o processo, todas as etapas, como que ela foi desenvolvida em todo esse período. E se não encontrou nenhum percalço, se não teve nenhum problema. Então, ela deve ser avaliada com base em toda a execução do acordo, em todas essas etapas de execução. Isto é, se ela foi feita de maneira adequada e conseguiu gerar valor, o mais importante aqui, ó, valor para as duas partes e não simplesmente para uma parte. Então, avaliar essa negociação é muito importante para saber se ela foi boa. E uma das formas de avaliar uma negociação é vendo ali a negociação evolutiva. A negociação evolutiva parte da teoria dos sistemas, né? Ela vai olhar ali, lembra de Ivan Bertalanffy, onde ele fala assim que um sistema ele é composto. Ele interage com outro sistema, eles fazem troca com outros sistemas que está dentro de um sistema maior. E essa interação vai influenciar um, que vai influenciar o outro, que eles influenciam também o sistema maior. Então, o enfoque sistêmico, ele parte do princípio que durante uma negociação, cada um desses aspectos não age isoladamente. Vai ter interação ali com eles, elas vão estar sempre interrelacionadas.
Ou seja, o aspecto pode ser influenciar um outro e um vai influenciando o outro sucessivamente. E essa também negociação, a negociação evolutiva, né? Ela prevê que pode existir vários subsistemas dentro do sistema maior. Então aqui está falando mesmo da teoria de Van Bertalanffy, aonde que as organizações são compostas de sistemas que está dentro de um sistema maior, que está dentro de um outro sistema, e esses sistemas vão influenciando cada um deles. E um vai influenciando o outro diretamente. E aí, o que acontece? Essas interações que vai trazer ali uma diferença. Porque o importante numa negociação é sempre aumentar o bolo, né? Aumentar aquela fatia que você tem. É você sentir numa negociação que você ganhou, mas o outro também ganhou. O que não pode é simplesmente um ganhar. Então, já imaginou você fazer uma negociação onde que você somente ganha e a outra empresa vai até mesmo para falência. Aí você fala assim, não tem problema, tem outras empresas no mercado. Você vai lá e pratica essa mesma negociação em outro lugar. Acontece a mesma situação. Você ganha e o outro perde, você ganha e o outro perde. Até que um momento só vai existir você. E você vai negociar com quem? Vai fazer o quê? Então, numa negociação evolutiva, você tem que entender também a outra parte. É, às vezes, ceder um pouquinho para você também ganhar e a outra parte ganhar. Sabe naquela situação assim, que às vezes você vai diminuir um pouco o seu preço, mas o outro também vai subir um pouquinho mais o preço, para os dois chegarem num ajuste ali, e essa negociação chegar a mais longo prazo. O Zacarias pretende renovar o contrato com o Matias. Ele espera que isso aconteça. E aí só que ele vai criar um novo contrato. Um contrato onde ele não vai surgir nenhum tipo de problema ali. Um contrato onde ele vai tentar delimitar mais ainda. Se nesse 1 ano e meio foi bom, nesses 18 meses foi bom, ok, mas surgiu alguns tipos de problema. Então ele já vai deixar nesse próximo contrato, se esse problema surgir, qual vai ser a solução. E aí, cada vez mais, ele vai trabalhando essa negociação, porque ele quer ganhar, como ele também espera que o Zacarias ganhe. Não é à toa que a amizade deles se firmaram mais ainda. Então, eles têm ali, eles têm um negócio, eles têm um lado profissional, mas eles também têm um lado sentimental, ele tem a parte de relacionamento dele pessoal, que é importante para os dois. Então, vamos resolver essa situação, problema deles, né? Então, Matias e Zacarias realizaram um bom negócio e ambos estão pensando em aumentar a parceria nos negócios. Eles pretendem ali a estender esse contrato, a renovar esse contrato para um novo período, que pode ser muito maior do que simplesmente 18 meses. Mas para avaliar se o resultado foi positivo, Matias ele deve responder alguns questionamentos, né? Por que é tão importante responder esses questionamentos? E aí deixar de forma mais clara possível. E aí um dos questionamentos é, foi possível concluir a negociação? Foi. Mas de que forma que essa negociação foi concluída? Como que foi realizada essa conclusão? Teve algum tipo de problema? Em qual momento que apareceu? Quanto tempo depois da primeira negociação foi? No primeiro mês, segundo mês, 7 meses depois? E precisava ter esperado 7 meses para pedir essa revisão do contrato? Não poderia ter feito antes essa revisão? Buscaram-se interesse dos dois lados? Os dois de fato ganharam? Foi feita uma negociação baseada em interesse, não uma baseada em posição? Essa negociação realmente, esses interesses foram satisfatórios? Eles aumentaram essa parcela de cada um? Os dois se sentiram como se estavam ganhando? Como que eles foram encontrados ali, né? Como que eles foram desenvolvidos, essas partes? Como que eles foram trabalhando essas divergências que foram aparecendo? Você soube fazer pergunta? Daí lembra naquele momento de saber ouvir, saber o silêncio e saber também falar. Em que momento que deve ter sido as perguntas? Em que momento que você se sentiu apreensivo? Que momento que você não se sentiu preparado? Porque tudo isso vai influenciar nas próximas negociações, que daí você vai ali ajudando o Matias a solucionar aqueles problemas que foram surgindo.
Então, qual foi o momento que você sentiu que devia manter o silêncio e não manteve? Qual o momento que você acreditou que deveria, que Matias deveria ter feito ali mais perguntas e não fez? Então, soube escutar atentamente as respostas. Essas respostas estavam ali claras? Não, essas respostas não estavam claras. Essas respostas teve que buscar. Então, que momento que essas respostas não estavam claras? E que momento que você soube de fato a escutá-las? Você utilizou a autoridade de maneira correta? Quando você precisou rever algum contrato, a sua autoridade na negociação, a sua autoridade como empresário foi posta ali e de forma que fosse satisfatória? Você conseguiu solucionar? Você sentiu que a sua autoridade estava mais ou menos? Como que estava? Então, como que foi que você utilizou essa autoridade? Como que ela foi trabalhada? Você utilizou a estratégia da primeira oferta de maneira adequada? Ou achou que às vezes podia ter esperado um pouquinho mais? Você teria feito a primeira oferta mesmo assim, mas a oferta deveria ter sido esperada um dia ou dois, poderia ter escutado um pouco mais, feito um pouco mais de pergunta? Ou sentiu que na verdade não deveria ter feito a primeira oferta? Deveria ter esperado o Zacarias fazer a primeira oferta? Então, você conseguiu observar a negociação sobre perspectiva de todas as partes envolvidas? Você conseguiu, no caso aqui, ó, eu desenho mal pra caramba. Então, vamos colocar aqui que é o Matias e aqui é o Zacarias. O Matias, ele conseguiu sair, se deslocar dessa situação de negociação e olhar como elemento neutro, ele olhar como se ele estivesse fora dessa negociação, para saber se ele realmente estava criando valor, se ele consegue se colocar ali no lugar do Zacarias, se essa posição de estar no lugar do outro fez com que ele olhasse de maneira diferente para a sua forma de negociar. Também, se isso fez com que ele olhasse para um lado e falasse, nossa, ele está certo? Não, somente eu estou certo. Se o Zacarias soube usar a reciprocidade para negociar o interesse, se ele sentiu essa necessidade de devolver alguma coisa, se foi interessante essa reciprocidade, como que ele poderia ter trabalhado essa reciprocidade, se ele poderia ter trabalhado outro tipo de princípio também, e se essa reciprocidade ele também se sentiu satisfeito. Você conseguiu estabelecer uma relação a longo prazo? Aí tem assim, apesar do Zacarias querer continuar negociando com ele, qual é esse longo prazo? Essa relação está satisfatória? Essa relação está interessante? Essa relação é boa, de fato? Então, como que está sendo trabalhada esse relacionamento a longo prazo? Então, não é simplesmente fazer uma primeira negociação ali a curto ou a médio prazo. Pode ser que outras empresas entendam que o curto prazo vai ser já de 18 meses. 18 meses. Enquanto que para as outras empresas, o curto é 18, 29 ou 30 ali já o médio, e ali às vezes pode até mesmo para 60 meses ali, que é um longo prazo. Tudo vai depender, esse prazo, quem define também é a empresa na qual você está negociando. Então tem que pensar que essa negociação vai facilitar outras negociações futuras também, e esse prazo que é determinado em certo momento como longo prazo, curto ou médio prazo, para outras empresas ela tem um tempo muito maior ou muito menor. E se também o Matias conseguiu estabelecer uma situação de ganha-ganha, aonde ele ganhou e também o Zacarias ganhou, não uma situação de ganha-perde, ou perde-ganha, ou perde-perde, porque é uma negociação, tem que sempre aumentar a fatia desse bolo, né? Todo mundo tem que ganhar. E se essa negociação gerou valor, se ela de fato ali acrescentou, se ela gerou um valor, se ela cresceu e faz com que você pense em novas negociações. Pense também em levar essas negociações cada vez mais para frente para outras empresas e de que forma que essa negociação vai ser trabalhada nessas outras empresas. Porque às vezes na primeira é um pouquinho mais difícil fazer essa avaliação.
E aí, depois feita essa avaliação, tem que analisar essa avaliação, não é simplesmente responder esse questionamento, esse questionário, olhar e falar assim, olha, tá, foi boa, não foi, sim ou não? Não, é analisar minuciosamente para que os próximos negócios, os próximos acordos a serem realizados, eles estejam de acordo mesmo, eles estejam bem firmados e olhar e falar assim, olha, esse aqui foi bom, esse aqui foi interessante, eu estava assim no caminho certo, não, olha que esse caminho não estava muito bacana, eu tive alguns problemas, alguns prejuízos, não foi bem por aqui não. Então é olhar de fato para essa avaliação e ter o feedback e devolver novamente. Então, quais são as ações que eu tenho que implementar para que a minha próxima avaliação, minha próxima negociação seja positiva? Então, assim, se tem algum item ali que foi respondido que não estava de acordo, o que vai ser trabalhado, que profissional que eu vou buscar, que recursos que eu vou buscar para solucionar esse problema? Que forma que vai ser trabalhado? Então, essa foi a nossa SP dessa unidade. Então, vamos para o próximo momento? Chegamos ao momento final da nossa aula. Agora que você passou por todas as SPs, mais do que nunca é o momento de refletir sobre o que foi visto. Como esses conhecimentos se aplicam no seu dia a dia? Ter consciência de como utilizar em sua realidade os conceitos vistos aqui é o que vai fazer de você um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Ah, participe! Agora é o momento de muita interação. Envie suas dúvidas. E não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar este ciclo fundamental para a sua aprendizagem, fazendo a pós-aula. Então, vamos ali ver o provocando novas situações, o que a gente vai abordar ali. André tem um restaurante, então o restaurante de André está sendo prejudicado por causa de alguns fornecedores que estão entregando produtos de baixa qualidade. Não foi assim que ele tinha pedido no começo estava se entregando produtos de excelente qualidade, mas o tempo foi passando e foi entregando de baixa qualidade. E isso está prejudicando o produto que André entrega, né? O seu restaurante está sendo prejudicado por essa baixa qualidade porque o André não está conseguindo manter uma qualidade porque a sua matéria-prima é de baixa qualidade. Então, mas o André, ele não possui contratos com esses fornecedores. Ele não tem nenhum tipo de contrato ali. E ele não conhece as hacks. O que você sugeriria para o André para que ele resolvesse esse problema e esse problema fosse solucionado ali e não tivesse nenhum tipo de conflito? Quais seriam as soluções mais indicadas ali? O André, ele poderia fazer o quê? Ele poderia propor contrato para os seus fornecedores, ele poderia propor ali, chegar para os seus fornecedores e falar assim, olha, por que está com esse problema de baixa qualidade? O que está fazendo isso? Foi algum problema climático que ocorreu? O que de fato? E a partir de agora, vamos ter um contrato onde eu espero, no mínimo, esse tipo de produto. Se você não tiver esse produto aqui, essa qualidade mínima, eu sei que eu posso comprar já de outro fornecedor, porque esse é o mínimo que eu vou oferecer de matéria-prima de qualidade no meu restaurante, porque se eu pegar um produto de baixa qualidade, consequentemente eu vou entregar um produto também de baixa qualidade para o meu cliente, e isso ele não pode ocorrer, porque ele vai ter problemas futuros com isso. E é jogar limpo, chegar para os seus fornecedores e falar assim, olha, vamos montar um contrato, onde vamos deixar tudo especificado, e falar para ele, olha, vai estudar as hacks, vai conhecer as hacks, vai buscar ali em fontes de informações sobre essas hacks, para que você possa desenvolver esse contrato e pedir até ajuda ali de um contrato, de uma equipe mais especializada. Eu vou deixar agora vocês com um momento de pergunta e volto em breve.
Então a gente tem aqui uma opção, conversar pessoalmente com cada fornecedor, explicar que faria um contrato. Essa é uma das melhores situações, né? Você explicar mesmo ali, falar assim, olha, eu tô com um problema, vou solucionar esse problema, mas eu quero solucionar dentro desse contrato, dentro dessa vertente. E buscaria formalizar contratos com os fornecedores para evitar improviso e informalidade. Explicaria que o contrato todos ganhariam. Exatamente isso. Todo tem que olhar sempre a maior parte, tem que olhar que todos vão ganhar ali, que todos estão numa situação que teve um problema. Teve, mas vai acontecer situações que eu vou ganhar e você vai ganhar também. Então, se teve um problema climático, se teve algum problema de geada ali que fez com que essa qualidade baixasse, ok. Mas também propor assim, olha, se você sabe que vai acontecer um problema assim, por que você também não busca uma alternativa para você também não ter o prejuízo? Às vezes esses contratos, ele vem facilitar e falar assim para o fornecedor, olha, se você me apresentar esse produto dessa maneira, eu não vou comprar. Aí ele vai pensar duas vezes e falar assim, epa, se eu sei que ele não vai comprar o produto dessa qualidade aqui, então o que eu vou fazer? Eu já vou criar mecanismo para não chegar nessa tipo de produto, nesse de baixa qualidade. Então, se eu sei que vai ter um problema ali de frio intenso, o que eu posso fazer para que meu produto não sofra, para que meu produto não tenha, mas vai perder ali nenhum tipo de qualidade? A palavra-chave é gestão, se preparar e estar ali sempre pronto para que vai ter problema, vai ter conflito, mas vamos solucionar e não postergar e não deixar acontecer. Aí estamos chegando agora no fim da nossa aula e tem aqui, ó, com a formalização de contrato, acredito que os fornecedores seriam mais profissionais. Exatamente isso. Quando você está ali tratando de forma profissional, você está de forma mais trabalhando de empresa para empresa, você não vai ter nenhum tipo de problema pessoal, porque você não vai trazer esse problema pessoal ali, você não vai achar que é pessoal, você vai olhar assim, olha, o produto é esse, consequentemente, a consequência vai ser essa. Então, se você não apresentou a qualidade, vai para esse caso. E aí, o que eu vou falar para você? Leia a próxima unidade, a unidade 4 do livro, chega com ela lida, estuda todo dia um pouquinho. Eu fico batendo essa tecla de todo dia estudar um pouquinho, porque é muito assunto. Se falar o que vai cair na prova, eu vou responder tudo. Essa vai ser minha resposta, desde a primeira teleaula até a última, vai partir para as avessas e vai também ter ali o livro. Então, se todo dia, se toda semana você já leu o capítulo do livro, você chegou preparado para a aula, você vai estar ali cada vez mais preparado para essa prova. Você daí não vai ter que recorrer à prova de recuperação, você não vai ter que recorrer a outros recursos. E você tem que ser o que, acima de tudo, responsável sobre a sua aprendizagem, sobre o que você quer de fato aprender e que tipo de profissional que você vai ser. Se você fizer uma boa graduação, uma boa aprendizagem, se você entender que você é o fator ativo da sua aprendizagem, você não vai ter nenhum tipo de problema. E se todo dia estudar um pouquinho, é bem aquilo que eu falo desde o início, um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite, você não precisa simplesmente parar tudo, agora vou estudar. Hoje eu tive um problema, não consegui estudar naquele horário marcado. Estuda naqueles tempos livres que você tem ou cria tempo livre. Quando a gente tem prioridade, quando a gente define prioridade, tudo muda na nossa vida. E uma das prioridades tem que ser estudar. Então, participem dos fóruns, participem das atividades propostas, estudem o livro e chega preparado para a próxima aula, que depois da próxima aula é prova e que vai cair tudo. Então, agora eu finalizo essa aula com você, espero encontrá-lo na próxima semana e vamos ver o vídeo que vai seguir. Para finalizar, você deve estar de acordo com os termos. Concordo. Acho que não precisa ler, né? Blá, 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 blá. Li e concordo. Concordo. O que eu estava fazendo ali é algo que muitas pessoas costumam fazer. Concordar com os termos de um acordo sem os ler de fato. Você já parou para pensar nas consequências disso? Ao criar uma conta nova de e-mail, contratar um serviço de telefonia, ao admitir um prestador de serviço,
ao comprar um produto, ao fazer um plano de uma academia, se matricular em um curso ou comprar e vender algo pela internet são alguns dos exemplos. A todo momento estamos fechando acordos em que prestamos serviços e recebemos por isso, ou que pagamos pelo serviço de alguém. E para garantir o cumprimento da obrigação de cada parte, é importante um documento válido que comprove a responsabilidade de cada pessoa envolvida. Para isso, é sugerida uma etapa importante de uma negociação, a elaboração de um framework. Ele é uma espécie de esboço ou panorama geral do acordo que, além de deixar as pessoas mais preparadas para se aliarem, ainda descreve todas as variáveis que as partes esperam contemplar. Por isso não adianta desenhar um framework pensando em apenas um dos lados. É importante ressaltar todos os objetivos esperados, incluindo valores, termos da negociação, detalhes dos serviços prestados e qualquer outra informação relevante. É preciso se atentar ao fato de que o framework não é um acordo ou uma proposta formal. Ele é apenas um guia que serve para manter os interessados centrados no que é realmente importante na negociação. O documento que vai concluir formalmente todo o acordo é o que chamamos de contrato. É nele que se registram as decisões entre duas ou mais pessoas para a execução de alguma coisa, sob determinadas condições. Mas quando se deve fazer um contrato? Ele é necessário em acordos simples do dia a dia e em acordos mais complexos, como na hora de fechar um grande negócio com uma empresa, por exemplo. Imagine que depois de longas conversas, planejamentos e negociações, uma empresa finalmente fechou uma parceria importante para a companhia em que um alto valor em dinheiro foi investido. No entanto, meses após o acordo, uma das partes não está cumprindo com o prometido. É o contrato que vai garantir um amparo legal. Nesse caso, ele permite a contestação dos termos não cumpridos na justiça. Antes de elaborar um contrato, é preciso estar ciente de vários elementos. Os três mais importantes são: checar se existe um acordo entre as partes, se existem obrigações das duas partes e se esse acordo é dentro da lei. É muito importante que a pessoa que vai redigir o contrato conheça tudo o que foi acordado entre os envolvidos e também conheça as leis do país. É imprescindível que o contrato esteja de acordo com as normas exigidas para ser considerado válido. Porém, mesmo com a existência de um contrato, pode acontecer de as partes em algum momento entrarem em conflito. Neste caso, um terceiro neutro e imparcial é chamado pelas partes para solucionar o mal-entendido. Ela utiliza ferramentas como finalizar.